90% de cura. Esse é o resultado da eficácia de 2 vacinas que foram divulgadas essa semana. Será que é a cura que já foi descoberta? Depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre isso e como a União Europeia já está se mexendo para poder comprar 300 milhões de doses para dividir entre os países membros. Depois da vinheta a gente conversa um pouco mais sobre isso. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Numa sequência de boas notícias que a gente está tentando trazer aqui, estamos tentando colher as boas notícias e trazer para vocês aqui do canal, para tentar sufocar um pouco tantas más notícias ao mesmo tempo. Mas essa semana o mundo foi bombardeado com a notícia de 2 vacinas. Basicamente são 2 hipóteses de vacinas que atingiram 90% de eficácia no tratamento para a pandemia. A gente está bem esperançoso, eu particularmente fiquei bem esperançoso, porque quando esses resultados começam a aparecer, pode ser sinal de que essa coisa toda está no fim. A notícia de hoje que eu quero trazer para vocês é um pouco mais dos detalhes sobre uma dessas vacinas, que na verdade é a que está sendo mais divulgada e é a que tem mais veracidade na verdade. Até porque a gente tem uma outra opção, que seria a vacina russa, a chamada Sputnik V ou Sputnik V, que na verdade se divulga que tem 90%, mas os estudos não mostram muitos detalhes, então é uma coisa meio obscura. Então o pessoal tá meio com o pé atrás em relação a essa vacina, mas ela também foi divulgada que tem 90% de eficácia. Basicamente assim, é uma vacina americana contra uma vacina russa. Parece que a gente está na Guerra Fria, né? Lembrou aí da corrida espacial, etc. Basicamente um pouco de história aqui, mas parece que a gente está voltando aos velhos tempos da Guerra Fria. Mas assim, vamos falar sobre a vacina americana, que na verdade foi amplamente divulgada, que é uma parceria entre 2 laboratórios, a BioNTech e a Pfizer. Essa vacina, na verdade, pelo que foi divulgado, ela tem 90% de eficácia. Segundo estudos que eu dei uma pesquisada, eu não sou entendedor, tá? Não sou biólogo, não sou médico, não sou nada. Só sou um leitor um pouco assíduo em relação a boas notícias, que eu quero trazer muitas boas notícias para vocês aqui, tá? Mas, pelo que eu li, uma vacina, para ela ter caráter de divulgação emergencial, tipo, a partir de 50% que uma vacina consegue curar 50% dos doentes, essa vacina ela já pode entrar em possibilidade de estudo, tá? Para divulgação. Se, por exemplo, existir um remédio que salve pelo menos 50% dos doentes, ele já pode ser, de certa forma, aí, depois de alguns testes, lógico, depois de todas as 4 fases que a vacina precisa ter para ser aprovada, esse remédio, tendo 50% de eficácia, ele já pode ser colocado como uma vacina emergencial para já divulgação, tá? Mas ainda tem alguns estudos, pelo que eu li aqui, eu devo ler aqui também de novo na matéria, eu tô com a matéria aberta aqui do Jornal Público, mas até o final de outubro, todos os testes necessários, tá? Os testes em larga escala, tá? Todos os testes em larga escala já vão ter sido feitos e os resultados já vão estar aí à mão para poder aprovar a vacina ou não. Mas assim, 90% de eficácia é muito, muito grande, tá? A notícia basicamente que eu quero trazer não é nem sobre a vacina, porque vocês já devem ter visto em outros meios de comunicação aí. Talvez não em um canal do YouTube, mas o nosso foco aqui é informação de qualidade. Então assim, uma vacina com 90% de chance de cura, gente, são 90% de chance de cura, tá? Como eu falei, é uma vacina em parceria com 2 laboratórios, o BioNTech e a Pfizer, tá? São 2 laboratórios muito grandes, laboratórios americanos. Basicamente, o que eu quero trazer de notícia para você é que a União Europeia, tá, da qual Portugal faz parte, atenção, a União Europeia, da qual Portugal faz parte, já se mexe para ter um acordo com a Pfizer para comprar 300 milhões de doses dessa vacina. São 300 milhões de doses dessa vacina. Eu vou tentar ler a matéria aqui para você, vou deixar o link aqui na descrição depois para você pesquisar e ler também, tá? Mesmo você que está no Brasil pode ler também, mas eu vou ler aqui para você, para ter uma fidelidade maior ao conteúdo, tá bem? Vamos lá.
União Europeia fecha acordo com a Pfizer para aquisição de 300 milhões de doses da vacina. Comissão Europeia vai alocar 2 mil milhões de euros. Você tem que se acostumar com essa nomenclatura aqui que eles dão, tá? 2 mil milhões de euros é a mesma coisa que 2 bilhões de euros, tá? É só fazer o cálculo ali. 2 bilhões de euros, vou traduzir, tá? Comissão Europeia vai alocar 2 bilhões de euros para a compra de vacinas para a pandemia, tá? O objetivo é conseguir um catálogo de 6 fabricantes diferentes. Basicamente, pelo que eu li aqui na matéria, já vou adiantar para vocês, ele já tem aí, no caso, 5 diferentes tipos de vacina, ou seja, eles estão tentando atirar para todos os lados, porque a primeira que funcionar, a União Europeia já vai ter comprado, tá? O que significa isso? Vamos continuar a leitura aqui. A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira, tá? No dia 11, no caso ontem, que eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 12, tá? Que fechou acordo com a empresa farmacêutica Pfizer e a parceira alemã BioNTech, tá? A BioNTech é alemã, não é americana, como eu falei, a Pfizer é americana, tá? Para fornecimento de até 300 milhões de doses para vacina contra a pandemia, tá? Não vou ler o nome da doença aqui, porque senão a gente leva a bomba do YouTube, tá bem? O jornal britânico The Guardian, né? O Reino Unido, que saiu da União Europeia em janeiro, anunciou que um acordo independente para fornecimento de 40 milhões de doses. O Reino Unido já está se mexendo aqui também, apesar de ter saído da União Europeia, já está se mexendo aqui também para fornecimento de 40 milhões de doses. Esses 40 milhões são suficientes para imunizar 20 milhões de pessoas. Se você fizer as contas aí, se o Reino Unido está comprando 40 milhões de doses para imunizar 20 milhões de pessoas, quer dizer que cada pessoa precisa de 2 doses, tá? Faz a matemática aí. Cada pessoa precisa de 2 doses da vacina para poder se tornar imune. Pelo que eu li aqui também, das situações que eles exigem, tá? Não é somente que a pessoa seja curada inicialmente, mas que se tenha uma amostragem, tá? Uma amostragem longa. Será que se a pessoa tomar 1 dose, 2 doses, quanto tempo ela fica imune? Fica imune por 2 meses, por 6 meses, por 1 ano, tá? Como é uma doença muito recente, a gente ainda não tem esse período de amostragem, não tem como vacinar alguém e esperar 1 ano. Pô, não passou 1 ano da doença ainda, sabe? Então, ainda precisa se ter essa certeza de quanto tempo a pessoa vai ficar imune, porém, se a vacina for liberada de forma emergencial, a gente vai ter que descobrir isso no processo. O que se teve de resultado é que a vacina ela tem 90% de eficácia, tá? Tem 90% de eficácia e até então não tem efeitos colaterais muito relevantes, muito devastadores. Então, assim, isso já é bom sinal. Mas vamos continuar aqui com a matéria. O acordo é anunciado 2 dias depois de ter sido anunciado que os resultados preliminares dos ensaios em larga escala, tá, em grande quantidade, da vacina contra a pandemia, desenvolvida pela BioNTech e que será comercializada pela Pfizer, tá, apontarem para que se tenha uma eficácia de 90%. As vacinas só serão adquiridas, tá, depois de se mostrarem seguras e serem aprovadas pelo regulador de saúde europeu. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Vamos aguardar aí para que isso seja aprovado quanto antes. Bruxelas, né, que é a cúpula da União Europeia, fica em Bruxelas, já aprovou compra de 4 potenciais vacinas, como eu falei, tá? A Comissão Europeia vai alocar 2 bilhões de euros para a compra de vacinas para a Covid. Ai, falei o nome, vou botar um pi aqui, tá? Desculpa. E já aprovou a aquisição de 3 outros fabricantes europeus, para assegurar que os cidadãos europeus terão vacinas. Eu quero chegar numa parte importante aqui. Basicamente, a notícia que eu quero dar para vocês aqui é a notícia de que se encontrou uma vacina com 90% de eficácia, tá? A União Europeia já iniciou o processo para compra de 300 milhões de doses e o importante é essa parte aqui, esse parágrafo aqui, tá? Prevê-se que as vacinas sejam disponibilizadas ao mesmo tempo para todos os Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, tá? A quantidade atribuída a cada país será baseado na dimensão da sua população, tá? Os Estados-membros podem ainda decidir doar as doses de vacinas atribuídas a outros países mais pobres ou redirecioná-las para outros países europeus. Olha só que detalhe, Bruxelas já iniciou a compra de 300 milhões de doses dessa vacina que tem 90% de eficácia, tá? E essas vacinas, o que eles dizem aqui, essas doses elas vão ser distribuídas simultaneamente para todos os países membros, incluindo Portugal, e a quantidade de vacina, de doses, vai ser de acordo com a população de cada país.
tá? E assim, um país muito grande, que tem muita população, sei lá, tipo Alemanha, tipo França, que tem muita gente, pode decidir doar algumas doses para outros países, mas não sei se esse vai ser o caso. Mas basicamente todos os países membros da União Europeia vão ter, de certa forma, a mesma importância e proporcionalidade na divisão das doses. Olha só que importante, tá? Basicamente a notícia que eu queria dar é essa, tá? Só pra gente se atentar aqui. A União Europeia já iniciou a compra dessa vacina. Se essa vacina for aprovada para comercialização emergencial, tá? Que a pandemia tá aí, né? A gente precisa curar isso, a gente precisa encontrar uma vacina. Pode estar mais perto do que a gente imagina. Vai ser distribuída pela União Europeia para todos os países membros, incluindo Portugal, simultaneamente, tá? Só que a divisão das doses vai ser de acordo com a população. Como Portugal tem uma população pequena, não sei qual a quantidade, qual a porcentagem de doses que vai ser distribuída para cá inicialmente, né? Até porque a gente não tá com números tão exorbitantes assim como os outros países, tá? Mas assim, só para frisar para vocês a importância de Portugal dentro da União Europeia, dentro do bloco europeu. Você consegue perceber? O bloco europeu é importante porque ele se movimenta em conjunto como se fosse um único corpo, como se os países membros funcionassem mesmo como membros, como se Portugal fosse um braço, a França fosse outro, a Alemanha fosse uma perna, sabe? Lógico que não, porque tem 27 estados membros, países membros, mas assim, basicamente a importância de Portugal fazer parte do bloco europeu é justamente esse. Por isso que eu digo que Portugal vai se recuperar melhor da crise do que o Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, tá? Só que é um país sozinho. O Brasil é sozinho, tá? O Brasil não tem dificuldade de se movimentar porque a gente sabe que o Mercosul não é lá essa maravilha toda como é a União Europeia, como é a União dos países membros do bloco europeu. Então, essa importância de Portugal fazer parte do bloco europeu é justamente esse, tá? Essa vacina ela vai ser distribuída em larga escala, de certa forma, para todos os países membros ao mesmo tempo. Ficou feliz com a notícia? Cara, eu tô animado, tá? Eu tô animado porque as notícias, eu dei uma pesquisada vasta aqui nessa vacina, sobre essa vacina, não tanto sobre a Sputnik, que é a vacina russa, porque ainda tem poucas informações, eles de certa forma divulgaram que também tem 90% de eficácia, mas os estudos ainda são uns estudos assim meio obscuros, tá? A gente não sabe muito bem o que Putin quer da vida. Basicamente, tá? A notícia boa era essa, espero que você tenha gostado, divulgue isso aí, tá? As matérias linkadas, relacionadas a essa vacina, de 90%, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Como eu falei, deve ter ficado perdido lá no meio do conteúdo. Ainda existem estudos para serem feitos em larga escala, em maior escala, tá? Para ter mais resultado, para se verificar definitivamente esse 90% de eficácia ser mais ou menos, tá? Mas se fosse 50% já tava bom demais, a gente tá com 90%, tá? Então, assim, até o final de outubro a gente tem uma notícia e pode ser que até o final do ano, até dezembro, essa vacina já comece a ser distribuída. Ai, Jesus, ó, vou falar pra vocês, gente, ó, abrindo pra vocês aqui o meu coração, eu já tô de saco cheio desse ano e de saco cheio dessa pandemia, dessa doença. 2020 não é para amadores, eu venho falando isso aqui há vários vídeos, eu tô torcendo para que tudo isso acabe. Então, divulga essa notícia, os links das matérias estão aqui embaixo, eu não tô falando isso da minha cabeça, tô tirando isso aqui de fontes seguras, Jornal Público, Jornal Econômico aqui de Portugal, vários jornais, até no Brasil, saiu na Band aí, tá? Tem matérias da Band, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição também, para você comprovar que eu não tô falando isso do nada, tá? Não tô tirando da minha cabeça. Divulga isso, ó, a cura tá próxima, vamos torcer, vamos rezar, vamos orar, já tenho falado isso aqui em vários vídeos, vamos torcer demais para que a cura para essa doença seja encontrada, porque já tá enchendo o saco, já encheu o saco há muito tempo, além das perdas que a gente teve de muitos parentes, muitos entes queridos, tá? Um grande abraço, mais uma boa notícia que o Casal Buscapé traz para você aqui. Pau tá quebrando, a gente tá trazendo boa notícia pra vocês, então compartilha, se inscreve no canal, cara, se inscreve no canal, a gente tá tentando crescer aí e trazer mais notícias cada vez mais pra vocês, tá? Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera!